Falava o deputado Roberto Massafera há pouco do drama vivido por aqueles, no caso estudantes, que tentavam manifestar livremente o seu pensamento e enfrentaram no Estado a figura da truculência, do despotismo. Na visão de Thomas Hobbes, o Estado é um leviatã que se impõe pelo medo aos cidadãos e em troca lhes dá alguma proteção. Nós vivemos num mundo de muita violência. No Brasil, é alto o índice de homicídios, crimes contra a vida. E eu, como promotor de justiça, lutei muito para combater a violência praticada no futebol por torcedores violentos. Mas não se pratica a violência, não se combate a prática da violência, usando também de violência. O Estado, para fazer frente à truculência, para se opor à violência, para combater a criminalidade, não pode se colocar no mesmo nível dos criminosos. O Estado tem que respeitar as regras da Constituição, da legalidade, do devido processo legal, porque quando o Estado começa a pegar atalhos, se equiparando a linchadores de rua, para tentar fazer justiça a qualquer preço, ele aniquila o que é de mais precioso no Estado democrático de direito, que é a proteção do cidadão. Nós vamos ver agora como está se comportando o Estado boliviano, como tem se comportado o sistema judiciário boliviano, usando uma justiça meramente promocional, uma justiça não preocupada em apurar o fato e punir os responsáveis, mas uma justiça feita apenas como marketing, para impressionar a população. Vamos ver o que está acontecendo com 12 brasileiros presos sem culpa formada, presos sem uma acusação demonstrada, presos sem indícios de prova. Eu me refiro ao jogo entre Corinthians e San José, realizado na cidade de Oruro, na Bolívia, em que houve tragicamente a vítima, um jovem de 14 anos morto por um disparo acidental de sinalizador. E 12 pessoas estão mantidas presas, sem que haja prova ou indícios concretos de que tenham concorrido para o crime. Vamos analisar então o que aconteceu. Primeira imagem para o nosso telespectador acompanhar. A confissão do autor do disparo e as condições em que esse disparo ocorreu. Vamos ver a tela. Essa responsabilidade. Você está confessando que fez o disparo do sinalizador porque realmente você fez isso ou para proteger alguém da torcida? Não protegi ninguém não. Eu só quero assumir meu erro mesmo, porque não é certo as pessoas pagar por uma coisa que não fez. Se eu tivesse no lugar delas, eu também não queria pagar com uma coisa que eu não fiz, ficar preso injustamente. O adolescente contou que faz parte da torcida organizada. Vamos voltar aqui. Há um adolescente menor confessando ser o autor do disparo de sinalizador. Pergunto eu, ele está mentindo para encobrir os seus companheiros? Ou ele efetivamente foi o autor do disparo? Quem pode dizer isso? As provas. Vamos à tela. Primeiro, vamos ver, sem som, por favor. Vamos verificar o momento do disparo. Esta é a imagem, deixa correr. Vai sair o disparo, saiu, paralisa. Eu pergunto agora, vamos olhar a imagem.
O Estado tem que acusar, o Estado precisa de indícios, precisa de prova para fazer uma acusação. Quem foi o autor do disparo? Vamos olhar detidamente essa imagem. A anterior, por favor. Vamos por partes. A anterior, por favor. A imagem anterior, por favor. Pronto. Neste momento, a imagem identifica algum autor do disparo? Agora nós vamos ver uma imagem mais detalhada, aproximada, prova pericial. Vamos ver. Agora, aumente o máximo que der. A seta verde está mostrando o menor que confessou, pode aumentar o máximo que der, segurando o sinalizador. E a seta vermelha aponta o sinalizador na sua mão. Esta imagem aumentada, conforme demonstrou o programa de televisão Fantástico, demonstra que o menor, ao confessar a prática da autoria do disparo, não estava fazendo para acobertar ninguém. Volta a imagem, por favor. Esta imagem já aumentada, não está muito nítida no vídeo, mas na imagem da televisão é perfeita, e quando se vê pelo computador também, se pode fazer a pesquisa pelo Google e verificar na internet, vê-se nitidamente o menor segurando o sinalizador e fazendo o disparo acidental. Onde estão 12 pessoas concorrendo para esse disparo? Aonde se encontram os outros autores do disparo que estão presos? Por favor, o Estado boliviano tem que apontar aqui. Esta é a imagem, esta é a prova. Onde eles se encontram. Agora vamos voltar de novo. Em 1969, os Estados americanos subscreveram um tratado internacional de direitos humanos, chamado Pacto de San José da Costa Rica. Este pacto é um tratado internacional que versa sobre direitos humanos. O Brasil ratificou este tratado no dia 25 de setembro de 1992. Portanto, no dia 25 de setembro de 92, esse tratado internacional passou a valer no Brasil com força de emenda constitucional, com força de regra constitucional. A Bolívia ratificou o Pacto de San José da Costa Rica no dia 27 de julho de 1993. O que eu vou ler agora, que está escrito no Tratado Internacional de 1969, vale dentro do Estado boliviano como lei. Vamos ler o que diz o artigo 8º, número 2. Toda pessoa acusada de um delito tem direito a que se presuma a sua inocência, enquanto não for legalmente comprovada a sua culpa. Durante o processo, toda pessoa tem direito, em plena igualdade, às seguintes garantias mínimas. E aí vem uma série de garantias, dentre elas, a ampla defesa, o contraditório, o direito de conhecer o nome de quem o acusa, o direito de conhecer as provas pelas quais está sendo acusado. Coloque a relação das 12 pessoas que estão presas. São brasileiros, não são corintianos, palmeirenses, são paulinos, santistas. Isso não é debate de futebol. Tem um jovem aí no meio que sofre de depressão, tem crises cíclicas, distúrbios bipolares. Kleber Souza Klaus, Cleuter Barreto Barros, Danilo Silva de Oliveira, Fábio Neves Domingos, Hugo Nonato, José Carlos da Silva Júnior, Leandro Silva de Oliveira, Marco Aurélio Nefreire, Rafael Machado Castilho Araújo, Reginaldo Coelho, Tadeu Macedo Andrade, Tiago Aurélio dos Santos Ferreira. Eles estão sofrendo a famigerada prisão para averiguação. Uma prisão que foi muito difundida na época do período da ditadura, em que pessoas eram conduzidas a porões, em que pessoas ficavam presas, aguardando a produção de provas ou interrogatório, sem que houvesse a apresentação de indícios concretos. O Estado boliviano já sabe que pelas imagens
Não tem como acusar aqueles 12 de participação em homicídio doloso. Já sabe que as testemunhas que lá se encontravam voltaram para o Brasil. Sabe que o correto é expulsar do território boliviano os 12 brasileiros, a fim de que a justiça brasileira, princípio da personalidade ativa, justiça brasileira tem competência para processar brasileiro, não importa o local em que o crime seja praticado, artigo 7º do Código Penal. A justiça brasileira, sim, vai apurar eventual participação em crime culposo, mas não o que está ocorrendo. Autoridades diplomáticas brasileiras, parem com essa estratégia quelônica, parem com esse ritmo de tartaruga, parem com esse descaso, com esta omissão, formulem um protesto porque o Estado boliviano está desrespeitando regras internacionais de direitos humanos, está mantendo essas pessoas presas, não como necessidade de uma investigação, mas para puni-las antes de um processo, para dar uma satisfação à sociedade. Isto impede que, vindo aqui ao Brasil, a torcida organizada Gaviões da Fiel fosse responsabilizada por perdas e danos, e a família do jovem Kevin recebesse a indenização, que o menor recebesse logo a sua punição, e que eventualmente algum diretor que compactuou que ele fosse com o sinalizador até lá, também fosse responsabilizado pela infração culposa. Mas não o que está sendo feito, jogar a tarrafa, desrespeitar regras de direitos humanos e retroceder séculos e séculos de conquista do Estado democrático de direito. Senhor Antônio Patriota, faça jus ao seu nome.